Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Desde já quero agradecer ao nosso pastor principalmente por essa oportunidade, e aqui representado pelo pastor Marcos, em nome de Jesus, muito obrigado pela lembrança. Estamos juntos aqui neste lugar de adoração, participando, cooperando, orando, aleluia, intercedendo pelos irmãos, né? Aqui como obreiros, e também tenho certeza que os irmãos que estão conosco aqui intercedem por nós e por nossas famílias. Então toda vez que ministro a palavra, sinto muita responsabilidade em estar com os irmãos aqui e trazer algo da vontade de Deus aqui, aleluia. E por esses dias, no meu devocional pela manhã, que graças a Deus tenho conseguido dedicar ao Senhor, o Senhor tem falado ao meu coração em uma mensagem, e eu gostaria de trazer aos irmãos aqui, para que o Senhor possa falar conosco. Confesso que já ministrei sobre isso até aqui mesmo, mas o Senhor trouxe algo diferente dentro do meu peito, e eu quero trazer aos irmãos. Vamos ler em Lucas, capítulo de número 5, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Lucas, capítulo de número 5. A palavra do Senhor diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, o ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faste ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Repita comigo isso: por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Glória a Deus. Eu sei que o pastor já orou por mim aqui, mas eu queria orar nessa noite aqui. Curva sua cabeça. Maravilhoso Deus, Pai, nós estamos juntos aqui, Senhor, agora para poder falar da Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, nesta noite, falar não aquilo que vem do meu coração, mas que vem direto, Senhor, do Teu trono. Usa-me, Senhor, neste lugar como instrumento Teu, Senhor. Repreendemos toda potestade, principado, toda hoste espiritual da maldade, que quer impedir dos Teus filhos, Senhor, receberem a Tua palavra, e que faça também geminar, Senhor, no coração de cada um, aquilo que o Senhor colocar hoje, Senhor, diante deles. Pai, assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, quando nós começamos a ler um pouco o Evangelho, todos os livros, né, tanto o livro de Mateus, quanto o livro de Marcos, Lucas, João, nós entendemos que, como os nossos estudiosos falam, e nós entendemos isso, são livros sinóticos, livros onde a mesma história repete-se divisões diferentes, né? Não há divergências na história, mas existem pontos de vista diferentes. Aleluia. E quando nós começamos a entender que o Senhor, Ele começa o seu ministério praticamente dentro desse texto, um pouquinho antes, no capítulo número 4, onde Ele vai curar ali, né, um endemoniado, onde Ele cura a sogra de Pedro. Mas um dos primeiros contatos que os discípulos têm com o Senhor é durante este momento de pesca. Porque, se eu posso dizer algo nessa introdução desta mensagem, é que o Senhor, Ele sempre vê algo que está acontecendo em nossas vidas, e algo que nós achamos que temos controle, coisas que nós pensamos que nós dominamos, e que achamos que está tudo bem, talvez repetimos por vezes e vezes e vezes, anos e anos, as mesmas coisas, mas às vezes aquilo sai fora do que nós esperávamos. Aleluia. Podemos aqui, olhando para as pessoas que estão aqui, as meninas do louvor, podemos dizer que um dia, talvez, cantando, aquela nota não saiu como se esperava. Estavam ensaiando tudo aquilo, e quando chegou no dia que ia se apresentar, no dia que ia louvar, que ia adorar, aquele tom não chegou aonde esperava.
né? O músico treinou a sua nota ali, a música junto com os outros músicos, e no dia ele acabou esquecendo algo da sequência, né? Eu mesmo, como um instalador de equipamentos, às vezes faço todo um checklist, levo os equipamentos, materiais, mas às vezes vou para muito longe e quando chego lá percebo que esqueci alguma coisa, aleluia, e sendo que milhares de outras vezes eu tinha feito certo. E quando eu digo isso nesta noite é porque você pode ter uma certeza, por mais os planos que você faça, o Senhor te encontra no momento de dificuldade, aleluia. Você pode até, aleluia, dizer que vai ir tudo bem pelo seu conhecimento e pelo que você acha que sabe, mas Ele é o Deus, aleluia, que sabe aonde você está pescando. Ele é o Deus que sabe da onde você tira o seu sustento. Ele é o Deus que sabe, aleluia, aonde você tem confiança e acha que tudo vai dar certo, e é lá que Ele vai te conhecer, aleluia. Porque quando nós paramos, mesmo dentro desse texto aqui, eu quero trazer algo, quando o apóstolo Paulo, na carta a 2 aos Coríntios, que ele está falando sobre o espinho na carne que acomete a ele vai decorrendo o texto e dizendo tudo que ele passa e que ele viu, aleluia, e são coisas bonitas, coisas maravilhosas, que se nós hoje, imagine, nós teríamos um ego inchado, porque o ser humano, né, e hoje ainda mais no nosso tempo, que tudo é mídia, tudo são as coisas que estão acontecendo, como o nosso pastor falou na terça-feira, mas ele colocou-se no seu lugar e entendeu que o Senhor também fazia algo para que ele ficasse na dele. E quando ele fala assim, e isso me toca muito, e o Senhor fala assim: o poder de Deus aperfeiçoa-se na nossa fraqueza, aleluia, oh glória, porque meu irmão, quando está tudo bem, nós não venhamos procurar a Jesus. Quando está tudo bem, nós não viemos perguntar ao Senhor se é assim que Ele está querendo que nós façamos, aleluia. Mas quando Ele está no barco e o barco começa a não pegar nenhum peixe, aleluia, oh glória, a gente começa a entender o que Ele quer para a nossa vida. Porque o apóstolo Paulo fala assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aleluia. Aí o que eu entendo? Então, quando nós estamos fortes, quando nós estamos fracos, então nós estamos fortes, aleluia. Porque quando eu estou fraco, é Jesus que está operando em mim. Quando você está da forma que chegou aqui hoje, aleluia, eu não sei, aleluia, se você já conhece a Jesus, se você já faz parte desse corpo maravilhoso, mas o Senhor já disse através da minha boca nesta noite: eu te trouxe aqui para você me conhecer, e eu sou o Deus que te pega na mão na tempestade. Oh, aleluia! Você que está em casa, eu lhe apresento um Jesus poderoso, que entende, mesmo quando você está desesperado. Talvez você esteja num quarto trancado, ligou nessa transmissão, e o Senhor está dizendo: eu sou teu Deus, que te acompanho quando tudo está errado. Oh, glória! E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. É engraçado porque ele começa dizendo que a multidão estava apertando para ouvir a palavra, e muitos querem ouvir a palavra. Quantas pessoas às vezes nós paramos para evangelizar, realmente eles escutam, mas aqui esse povo estava apertando não somente por causa da palavra, mas sabia que estavam acontecendo milagres. E tem gente que vai apertando Jesus, procurando milagre, mas não entende que Ele precisa primeiro, aleluia, mostrar. Ele primeiro precisa nos dar direção. Primeiro, antes de ouvir a palavra, aleluia, apertá-lo para que Ele possa fazer alguma coisa, Ele quer nos dar um ensinamento, aleluia. E o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite. E o que é que Ele faz, aleluia? Ele vai lá e Ele vê os 2 barcos deles. Ele fala: peraí, toda situação que acontece, olha que tremendo, ele precisa alcançar milhares de pessoas. Quantas pessoas estavam? Uma multidão. Uma multidão apertava o Senhor para ouvir a palavra. E o que ele faz? Ele aproveita 2 barcos.
Não sei se você está entendendo nessa noite, aleluia. Ele aproveita a tua situação e a minha situação para alcançar milhares e milhares de pessoas que precisam ouvir a palavra dele. Então, meu amigo, se tu está crente e está apertado, dá glória a Deus, porque ele está usando a tua vida. Ele pega e ele vê os dois barcos, e ele vê que a situação fica estranha, porque ele fala assim, ó, eles estão descendo, o barco está lá, mas alguma coisa errada, o barco não está pescando, e eles estão descendo e não estão trazendo nada, porque o certo era descer e trazer a rede com peixe, porque se eu fui passar a noite inteira pescando, eu quero ver um resultado. E eles começam a descer do barco sem peixe. Aí o Senhor, peraí, ele fala, deixa eu subir aqui, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, porque às vezes a gente está muito focado. Eu já falei sobre isso aqui, mas às vezes a gente está tão focado nas coisas dessa terra. Às vezes nós estamos tão focados naquilo que está ao nosso redor. E por isso que na introdução da mensagem eu disse, às vezes nós estamos achando que sabemos tudo e sabemos todos os detalhes, e tudo vai dar certo pelo nosso braço. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, por essa peleja tu não pelejarás. Aleluia. Eu pelejarei por vós. Entrega na mão do Senhor. Lucas, aleluia, capítulo 1 diz que para Deus nada é impossível. O possível é minha e é tua obrigação, mas o milagre, o sobrenatural de Deus, o Senhor está entrando agora. Levanta a tua mão, você que crê, porque Ele já está operando. Oh, glória! Eu sei que hoje foi um dia cansativo, um dia, aleluia, um mormaço tremendo, choveu, mas estava calor, e o Senhor está dizendo, você chegou aqui hoje, e eu vou te recompensar. Recebe o milagre de Deus. Glória! E entrando no barco, e é engraçado que eles desceram do barco e estavam lavando a rede. Rapaz, que eu não consegui pescar, eu não consegui fazer aquilo que eu tinha desejo, eu ainda tive que lavar a rede, ainda deu trabalho. Às vezes a gente vai, cria sonho, esperança, faz planejamento, mas as coisas não vão da forma que nós pensamos, e ainda assim no final ainda tem que lavar a rede. Aleluia. O que o Senhor está dizendo, está difícil, está doendo, está dando trabalho, mas eu sou o Deus, aleluia, que vou te ensinar o jeito certo. Talvez o propósito que está no teu coração ainda não é o que eu quero, mas do meu jeito, aleluia, vai dar certo. Do meu jeito vai dar certo. O que eu faço, Senhor? Tira o barco da terra. O que eu preciso tirar o barco? Tenho 2 pontos. E eu falei, Senhor, meu Deus, e nós estamos tão mergulhados nesse evangelismo que o Senhor colocou no coração do nosso pastor. E eu falei, Senhor, meu Deus, eu quero cada dia mais poder chegar a pessoas. E nós estávamos aqui no domingo, eu falei, meu Deus. E daqui a pouco um rapaz chegou para mim, hey, pode me ajudar? Eu falei, meu Deus, depende. Tinha acabado de chegar aqui na frente da igreja, né? E a gente não sabe o que a pessoa vai falar com a gente. Aí ele falou, aí ficou meio sem graça. Eu falei, pode falar, meu amigo, fala. Aí a Joaci já tinha entrado. Ele falou, você pode orar por mim? Aleluia. Eu falei, eu oro agora, meu filho, oro. Orei por ele, orei pelos familiares, peguei o telefone dele, aí já liguei para ele segunda-feira. Aí mandei mensagem hoje aqui, mandei o link do culto, aleluia. Falei, Jesus é bom, Jesus pode fazer. Não sei se vai dar certo, mas eu tenho uma certeza que o Espírito Santo de Deus é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E não interessa, aleluia, o que nós possamos falar. Quando nós falamos de boas novas de salvação, o Senhor opera e faz milagre. Ele está dizendo, deixa, aleluia, tira o teu barco da terra, coloca para o alto mar, que eu uso a tua boca. Agora tem outra vertente, também tem quando nós não entendemos e não conhecemos ao Senhor, mas às vezes a gente está tão agarrado com as coisas deste mundo, e o Senhor está dizendo nessa noite, você que ainda, aleluia, não desfruta, aleluia, de estar junto comigo, o Senhor está dizendo, deixa um pouco esta terra, deixa um pouco estes prazeres, eu sou Deus que posso, aleluia, te dar paz. Não tem travesseiro que possa dar uma noite de sono, mas o Espírito Santo faz o crente dormir como um bebê. Oh, glória!
aleluia, porque Ele dá paz. Talvez você já tenha colocado tudo para tentar preencher esse vazio que é do tamanho do Senhor Jesus no teu coração. Eu, quando não tinha, aleluia, quando não era crente, eu tentava beber, eu tentava fumar, fumei por 16 anos, mas nunca preenchia, não dormia, passava nervoso. Mas quando aceitei Jesus, se eu não colocasse o despertador, eu não acordava. Por quê? Porque eu tenho paz, aleluia, oh, aleluia. Ah, mas presbítero Bruno, nunca tem dificuldade a vida desse crente que você está prometendo para mim? Não, tem sim. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, que as breves e momentâneas tribulações, aleluia, que estão aqui nessa terra, tudo que nós estamos passando, não tem como se comparar com a glória do que há de vir. O que é isso quer dizer? O Senhor disse: na casa do meu Pai não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, senão eu não diria: tenho-vos preparado. Aleluia. Senhor, presbítero Bruno, o que quer dizer com isso? Quer dizer que tu tem tranquilidade, porque tudo que tu está passando aqui, quando tu levantar tua mão, dizer: Senhor, eis-me aqui, aleluia, eu te aceito como Salvador, Ele vai tirar do teu coração essa tribulação, palavra de maldição, tristeza, toda lágrima, toda dor. A palavra diz que no céu não haverá choro, não haverá pranto e não haverá dor. Não tem tristeza, não tem traição. Lá é glória, aleluia, é glória, aleluia, é glória, aleluia. Aleluia. E ele fala assim, ó: afasta um pouquinho. Afasta um pouquinho. Porque às vezes a gente está meio tão nervoso, tão atribulado com as coisas que acontecem. E, rapaz, todo dia é notícia ruim. Cada 10 ligações são 9 notícias ruins e uma mais ou menos. Porque o telefone não para, e quem trabalha, quem tem... Vou nem falar quem é microempreendedor. Meu Deus. Mas uma coisa eu sei: quando eu dobro o meu joelho, o meu Redentor vive, aleluia. E as misericórdias, aleluia, dele, que são a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam a toda manhã, aleluia. E o salmista diz, aleluia, que o choro pode durar uma noite, oh glória, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu quero te dizer nessa noite, você que está no seu lar ou aqui na igreja, o Senhor está cuidando, e na hora certa, quando você dizer: Senhor, eu quero, aleluia, Ele vai te pegar pela mão, aleluia, oh glória. Tem uma história, aleluia, na palavra, oh glória, a qual os discípulos tinham acabado de participar da primeira multiplicação dos pães. Se você não conhece ainda, você vai conhecer agora. Eles tinham acabado de participar da primeira, foi um milagre tremendo. Mais de 5.000 pessoas, fora criança, mulheres e crianças, comeram de 12 pães. Só que havia algo para fazer depois. Havia uma continuação. E o Senhor mandou eles atravessarem. Porque sempre depois que o Senhor faz algo e nós trabalhamos e fazemos a vontade dEle, sempre tem um próximo nível, uma próxima etapa. Só que no meio dessa travessia, que eles precisavam atravessar para o outro lado do lago. Não era nem o mar revolto, né, como nós conhecemos aqui hoje, o Oceano Atlântico. Não, era o lago. Porque tem vezes que a gente olha assim, é tranquilo. É tranquilo. E no meio do lago começou a tribulação, a tempestade. E se você está agora passando por uma dificuldade, por algo que você acha que não vai conseguir resistir, talvez hoje tenha sido o último dia que você falou assim: eu vou parar, eu vou me matar, eu vou me jogar daqui, eu vou sair de casa, eu vou desistir dos meus filhos, eu vou desistir da minha esposa. A mulher falou assim: eu não quero mais meu marido, eu não quero saber mais dos meus filhos. Você falou assim: vou entregar esse emprego, não quero saber, não aguento mais essa luta, essa tribulação. O Senhor está dizendo: aleluia, aleluia, eu estou chegando,
eu estou chegando. Ele está vindo por cima das águas, e quando ele vem, aleluia, por cima das águas, porque quando ele se manifesta, o milagre é grande. Ele está chegando e está dizendo assim: não, eu vou te socorrer, não desista, somente não pare. O Senhor está dizendo nessa noite: eu sou teu Deus e te tomo pela tua mão nessa noite. Quando Jesus está chegando, a gente fica desesperado. A gente não sabe o que é, porque às vezes a gente está tão tribulado que a comunhão está até meio balanceada, né? Aí a gente fala assim: meu Deus, é fantasma. O discípulo falou: é fantasma. O que é aquilo? Eu coloquei o óculos agora, tem uma semana que eu estou usando óculos, está uma luta para acostumar. E eu estava vendo fantasmas ali. Eu descobri aqui por causa da sede. Aí começou a dar dor de cabeça. Aí quando o Senhor chegou no mar, aí os discípulos: é fantasma, se desesperaram. Aí o Senhor botou o óculos espiritual nele. Aí falou assim: não temas, sou eu. Aleluia, oh glória. Não temas, o Senhor está chegando. Não temas, Ele está diante de você. Aí o apóstolo Pedro, que era o mais ousado, falou assim: Senhor, se for o Senhor mesmo, deixa eu ir contigo. Aí ele falou: venha. Aí ele começa a andar junto pelas águas. Mas a gente às vezes perde a fé um pouquinho, fica um pouco mais preocupado. E ele começou a submergir. E o Senhor estendeu as mãos, aleluia. E eu posso te dizer nessa noite: o Senhor está estendendo as mãos para você. Não interessa, aleluia. O Senhor está dizendo: não para, não desiste, não entrega as borrachas. Oh, aleluia. O Senhor está dizendo nessa noite: é tempo de caminhar, é tempo de prosseguir, aleluia. O Senhor, como diz para o povo: diga para o meu povo que marche. É tempo de continuar, é tempo de andar e seguir para o propósito. Obreiros, o Senhor está dizendo para nós: ainda tem muito, ainda podemos fazer muito, meus irmãos. Ainda é tempo de conseguir ajudar alguém, ajudar a família, continuar, perseverar. Você que está na sua casa, que ainda não aceitou Jesus, hoje é a tua chance de dizer: Senhor, eis-me aqui. Exaltado Deus. Diga comigo assim, ó: ele viu os barcos de lá. De novo, vamos. Ele viu os barcos de lá. Ele está vendo como que está a tua casa. Ele está vendo como está a tua situação. Ele está vendo como que está a tua vida espiritual. Ele está vendo como que está o teu coração desesperado, chorando. Todo lugar que para derrama lágrimas. Todo lugar que fica sozinho não aguenta. Mas o Senhor está dizendo: eu sou Deus que pegou cada lágrima tua. Ele colhe, guarda, aleluia, e lembra. Aleluia. Qual a solução? Repita comigo: tirar o barco. Mais uma vez: tirar o barco. Quando a gente tira o barco da terra, a gente começa a andar sobre o sobrenatural. Aleluia. Aleluia. A gente para só de molhar os calcanhares. A gente para só de molhar os joelhos. A gente para de molhar só os lombos. E quando a gente menos espera, aleluia. Presbítero Bruno, qual é o segredo para tirar o barco da terra? Ah, não está aguentando 10 minutos? Ora 5, começa 5 hoje. Amanhã vai para 10, aleluia. Amanhã vai para 15, oh glória. Quando você menos esperar, não está conseguindo mais orar menos que 1 hora, aleluia. Não está conseguindo mais ficar o dia sem ler a Bíblia. Hoje eu acordei cansado, falei: Deus, vou acordar 7 horas. Foi o dia todo uma agonia. Eu falei: Senhor, já entendi. Amanhã não pode estar cansado quanto for, 5h30 estou acordado, aleluia. Oh glória. Eu tenho certeza que quando você falar: eu vou tirar o barco, o Senhor vai te dar estratégia. É o segredo. Meu amigo, até o barco sair da terra, tudo deu errado. Ninguém pescou nada, a multidão estava apertando Jesus, só queria saber de milagre. Os homens estavam lavando a rede sem pescar nada, sem pegar um peixe. Não teve R$1 de lucro, mas a rede ficou suja. Aí quando eles tiram do barco, afastam
afasta um pouco o barco da terra, o Senhor se assenta e começa a ensinar. Porque quando a gente se põe na posição, Ele me usa. Oh, glória. Aleluia. Ah, pastor, liguei me ver. Pastor, não sei o quê. Tira o barco da terra. Porque mesmo que quem você está esperando que não te veja, Jesus vai sentar no barco. Oh, glória. Aleluia. E Ele vai ensinar. E Ele vai ministrar. E Ele vai curar. E Ele vai fazer. Aleluia. Ele vai operar. E respondendo, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Porque a gente ainda vai ficar sempre botando desculpa e falando assim: não deu certo. Porque o ser humano é assim, a gente vai sempre buscar desculpa para aquilo que não deu certo, ou aquilo que às vezes a gente não quis fazer, né? Cada dia eu oro para o Senhor tirar minha procrastinação, porque todo dia que eu não faço alguma coisa que eu tinha que ter feito, eu fico arrumando uma desculpa para dizer para aquilo que eu não fiz, e é para mim mesmo. É um negócio demoníaco isso. Mas o Senhor fala nessa noite: não interessa o que tu fez, eu não quero saber. Porque você assim, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Ele sabe, aleluia. Ele não quer saber o que passou, aleluia. Ele não quer saber o que aconteceu há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele está dizendo: eu quero saber a partir de hoje. Estou te dando uma oportunidade. É tempo de mudança. Se você quer conhecer, quer chegar perto desse Jesus, Ele está dizendo para você nessa noite: as portas estão abertas, aleluia, da salvação. É tempo, aleluia, de entregar a sua vida a Ele, porque Ele quer te levar para o céu. Que negócio é esse de céu, presbítero irmão? Só tem 2 opções, é céu ou inferno, desculpa dizer. Se você não for para o céu, vai para o inferno, e é tormenta, aleluia, é dificuldade, não vai ter sossego por toda a eternidade. Mas no céu, oh glória, aleluia, é tudo mais tranquilo. A palavra diz que as ruas são de ouro. Mas é para que isso? Ostentação? Não, é porque é o melhor, aleluia. Lá tem o melhor, aleluia. Lá não tem dor, aleluia. Nós aqui estamos cheios de dores, cheios de tristeza, cheios de tribulação, e o Senhor está dizendo: lá você vai ganhar um corpo glorificado. Não tem mais dor na coluna, não tem dor no joelho, não tem mais dificuldade nenhuma. Os olhos vão voltar a enxergar normalmente, não vai ficar embaçado assim, aleluia. O Senhor está dizendo nessa noite: é tempo de aproveitar a oportunidade, porque os tempos estão se findando, o Senhor está voltando. Eis que estou à porta, o Senhor está dizendo nessa noite, e aquele que abrir, ele vai entrar. Oh glória, há tempo ainda de você abrir. Talvez você já tenha escutado isso tantas vezes, mas o Senhor está dizendo: hoje é a oportunidade. Uma nova oportunidade foi dada. Mais um dia, nós acordamos. O que você tem feito diferente hoje? E não vos conformeis com este mundo, aleluia, oh glória, aleluia. Não podemos se conformar, aleluia, com aquilo que o inimigo tem colocado, com o que o mundo tem falado. Talvez nós estamos acreditando em todas as palavras de pessoas que não têm nenhuma, aleluia, comunhão com Deus, que não têm nenhuma proximidade com o Senhor, que não conhece a palavra verdadeiramente, aleluia. Porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós sentimos paz, aleluia. Talvez quando você escuta algo de alguém, você está ficando mais atribulado, né? Como o nosso irmão leu aqui na palavra inicial: não vos assenteis, aleluia, na roda dos escarnecedores. Porque quando nós escutamos esse povo, a gente sai atribulado. Mas quando nós escutamos alguém cheio de Deus, aleluia, porque Paulo e Silas estavam presos, aleluia, no cárcere, estavam amarrados, e eles cantavam e louvavam ao Senhor, e eles oravam e louvavam, e o cárcere caiu, e aquele guarda ficou preocupado. Talvez se fôssemos nós, né? Eu não respondo por mim, às vezes. Eu falo: Senhor, me ajuda. Talvez eu falava para ele assim: tá vendo, me prendeu aqui, agora todo mundo vai fugir, e você vai ficar aí todo apavorado, porque vão te cobrar e vão querer te matar.
Mas quando o homem está cheio de Deus, aleluia, aleluia, ele vira para ele, fica tranquilo, ninguém vai fugir, está todo mundo aqui. Como é que eu faço para ter esse Deus, aleluia? Aceite a Jesus, você e a sua casa, e todos serão salvos nessa noite, aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. Tem alguém de Deus para entregar uma palavra para você nessa noite, e é palavra de vida, não é palavra de morte. Às vezes a gente quer se abraçar com as dificuldades. É muito mais fácil a gente se juntar a quem está achando problema do que quem acha solução. Aleluia. Mas a solução que nós temos hoje aqui é Senhor Jesus. Aleluia. A solução que nós temos aqui hoje é o Espírito Santo de Deus. A solução que nós temos aqui é o Consolador. Aleluia. Aquele, aleluia, que todas as situações cooperam para o bem que ama daqueles que amam ao Deus. Aquele que intercede por nós, mesmo com gemidos inexprimíveis. Que coisa linda, eu acho isso. Você dobra o joelho, não consegue ter tanta coisa difícil para falar com Deus. Você começa a balbuciar, como Ana falando ali no templo, diante do sacerdote. Ele até pergunta se ela está bêbada, o que está acontecendo. Mas o Senhor pega ali, recebe aquele som, coloca uma tradução, aleluia, coloca uma legenda, uma transcrição, como dizemos hoje, mas no mundo digital, e aquilo sobe para ele como incenso suave às suas narinas, aleluia, e ele sopra vida, 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 recebe vida do Senhor nessa noite, aleluia, recebe vida, aleluia, porque quando o Senhor manda, vai dar certo. Eu preciso finalizar. Oh, glória. E eles responderam: Senhor, pô, a gente já pescou a noite toda, nada pegamos. Só que, como Jesus, olha que coisa tremenda. Quando a gente fala que tem alguns segredos, a gente ouvir a voz de Deus, é um negócio violento. Porque eles foram, tiraram o barco da terra, Jesus deu um ensinamento, e com certeza eles escutaram, né? Não fala aqui o que o Senhor falou em si, mas ele pregou. Aí, quando ele fala para voltar ao barco, ele fala: Senhor, ó, nós pescamos a noite toda, não deu certo. Só que aí, só nesse pequeno tempo de escutar a palavra de Deus, ele falou: mas como? Mas por que mandas? Lançarei a rede. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Porque tem vezes, meu irmão, e eu falo aqui a nós mesmos aqui, né, que já estamos na fé, tem vezes que a gente só dá ouvido ao Senhor quando o negócio aperta. Um exemplo que Jesus nos deixou foi no Getsemane. Ele foi lá, o negócio estava estreito, suou gotas de sangue, que é uma anomalia muito difícil de se acontecer, porque é somente numa agonia muito grande que isso acontece. Você imagina? Aí ele fala: Senhor, se puder. Ele sabia o que tinha que acontecer, ele sabia que era necessário, e ele ainda falou: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. Quando nós entendemos que a vontade do Senhor é a melhor para a nossa vida, nós entendemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e nós podemos viver, aleluia, aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Eu sempre erro esse versículo, que a minha memória vem me traz, mas aquilo que os olhos não viram, que o coração não viu, me ajuda. Que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meu amigo, a gente nem imagina, a gente não viu ainda, a gente não sabe o que é, mas é bom, aleluia, é perfeito, é maravilhoso, porque quando Ele faz, às vezes a gente está botando a nossa mão demais, mas o Senhor está dizendo: deixa que eu faço, deixa que eu controlo, aleluia. Vai pescar de novo, só lança a rede, vai para o lado que eu mandei, só lança a rede para o lado que eu, não é para o outro não, é para o lado que eu mandei. Oh, glória. Vamos já finalizar. E fazendo assim, no verso 6,
colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhes a rede. Porque quando a gente faz a vontade dele, a bênção é gigante. É uma bênção que não tem como contar. Não tem como você falar assim, sozinho eu vou conseguir. Porque Deus não abençoa só eu e você. Ele pega e fala assim, ó, chama os companheiros lá, porque vai ter que dividir com todo mundo. Oh, glória! Vai ter que, meu Deus, você não entendeu, não deu um glória, não, aleluia. A bênção do Senhor sobre a tua, levanta a tua mão que eu quero profetizar. A bênção do Senhor sobre a tua vida, aleluia, ela vai ser tão grande que você vai ter que repartir. Não adianta dobrar o nariz, não, vai repartir mesmo e Ele vai multiplicar. A gente não pode dizer assim, não, eu quero, mas só para mim. Não, o Senhor está dizendo assim, vai dividir, ô glória. Vai ter para o irmão do lado, vai ter para o vizinho, vai ter para o pastor, vai ter para a igreja. Eita glória, eu profetizo sobre a tua vida. Aquilo que estava trancado, o Senhor está liberando. Aquilo que você estava orando, o Senhor vai te abençoar. Aleluia. Alguém vai olhar, não vai entender nada. Eu não costumo muito ser pregador de bênção, mas quando a palavra ela fala, a gente tem que entender que é a hora, aleluia, oh, aleluia. O Senhor está dizendo nessa noite, é tempo de obediência e é tempo de bênção na tua vida, é tempo de ouvir a palavra e é tempo de colher a tua obediência, aleluia, porque Ele é Deus que faz, aquele que levou os molhos chorando, voltarão alegres. Foi difícil até chegar aqui, mas o Senhor está dizendo assim, eu vou começar a mudar o quadro, aleluia, eu vou começar a mudar o quadro, aleluia. O que não tinha peixe, a rede que estava lavando sem pescar nada, agora essa rede ela vai rasgar de tanta prosperidade. Aquele filho que estava doente vai ser o que mais vai dar alegria, aleluia. Aquele trabalho que você não queria ir chorando vai ser o que mais vai te abençoar. Aquele esposo que tirava a tua paz vai te tratar como princesa. Porque Deus faz, porque Deus faz, porque Deus faz. É só obedecer. Aleluia. Aquilo que estava te tribulando aí na tua casa, esses demônios de madrugada que não deixavam você dormir, hoje em nome de Jesus estão sendo quebradas todas as maldições dentro da tua casa, e você vai viver a paz de Cristo no teu lar, em nome de Jesus. Aleluia, porque a autoridade não é minha, eu não posso fazer nada, mas a autoridade é do grande, é o grande eu sou, aquele que faz, que ninguém pode impedir, que para ele nada é impossível, porque ele está chegando, ele anda por cima das águas para te resgatar, ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Eu sinto a autoridade de Deus aqui para dizer que cadeias estão caindo sobre a tua vida, que demônios estão caindo em retirada nessa noite, no nome de Jesus. Todas as amarras do inimigo para tentar te tirar da presença de Deus, todas as vezes que o Senhor tentou te trazer para a sua presença, o Senhor está dizendo, hoje eu quebro maldição, quebro obra de macumbaria, e o Senhor está salvando na tua casa. Posso pôr a igreja de pé, pastor? Põe-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. 3 almas já se decidiram por Jesus, aleluia. Pela internet eu tenho certeza que ainda tem, aleluia, mais almas. Ainda tem pessoas com o coração ardendo, a qual o Senhor está dizendo, vem para perto, tira teu barco da terra, aleluia, vem comigo, vem comigo. O Senhor está dizendo nessa noite, vem comigo, porque eu te direciono, porque a minha palavra é lâmpada para os teus pés. Você não vai mais tropeçar à toa, não. O Senhor vai dar direção, aleluia. Ele vai limpar esse teu coração, Ele vai tirar, aleluia, tudo aquilo que está te deixando triste, angustiado, amargurado. Ele está entrando dentro da tua casa agora e vai poder fazer milagres, vai poder, aleluia, restituir aquilo que você perdeu. Aleluia. Oh, Espírito Santo, me ajuda aí, varão, no teclado, em nome de Jesus. E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede,
E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E aqui eu acho interessante, porque ele se envergonha diante do poder de Deus, diante do que Deus pode fazer, e ele entendeu toda a situação desde o começo. Aleluia. Mas quando nós lemos no livro de Romanos, nós entendemos que ele, achando que era um pecador, nós entendemos que o salário do pecado é a morte. Mas no capítulo 5 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Aleluia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. E o Senhor está dizendo nessa noite, aleluia, não importa tudo que já aconteceu na tua vida, mas a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. O Senhor, aleluia, é aquele que se entregou. João capítulo 3 versículo 16. O Senhor entregou seu Filho unigênito para todo aquele que crê. Aleluia. Se ele crê, se você crê agora, você não será condenado. O Senhor morreu na cruz, morte de cruz, uma das piores mortes que existe, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, aleluia, juntos, reunidos, esperando o dia da vitória, aquele grande dia, aleluia, que Ele vai nos levar. Oh, aleluia. Talvez alguém volte aqui, procure os irmãos, não vão encontrar mais. Talvez alguém que nos falou que nós estávamos ficando doidos, né? Porque às vezes eles falam pra gente mesmo. E vai chegar aqui e falar: cadê aqueles doidinhos que ficavam dando glória a Deus, aleluia? Tá lá, oh glória. Tá lá, aleluia. E o Senhor está dizendo: eu quero você também comigo, entra para essa turma, entra, aleluia, entra. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus? Vem à frente, eu não sei, não conheço todos os irmãos, aleluia. Se tem alguém que quer retornar, que está afastado, de repente, o Senhor, é a hora, é agora, Ele está dizendo: tira teu barco da terra, aleluia. Talvez tu está meio capenga, já não sabe como é que, vem aqui, faz aliança com Ele hoje, faz aliança com Ele hoje, aleluia. Faz aliança com Ele hoje. Faz aliança com Ele hoje. Aleluia. Faz aliança com Ele hoje. O salmista errou. Aí ele demorou para reconhecer. O profeta foi lá, falou a história para ele. Ele falou assim: esse cara tem que morrer. Aí ele falou: é você. Aí começou o Salmo 51. Ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Renova em mim. Aí por isso que eu gosto de cantar esse música. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Põe a mão no teu coração nessa noite. Dentro de mim, olha ele entrando aí, ó, oh glória. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Vamos do começo agora, eu vou acertar agora o ritmo, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor. Ora, fala com Ele, pede a Ele nessa noite, pede a Ele, põe a mão no canto, tu vai ver como vai ser diferente. Isso é uma oração. Se tem alguém que quer voltar para Jesus, vem aqui, quer aceitar Jesus, eu quero orar pela tua vida. Você na internet que ainda não aceitou, coloca aí, eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a tua história. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado.
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Só o fundo agora. Olha que interessante no verso 11, para a gente finalizar e eu quero orar. Elevando os barcos para a terra. Foi ao contrário agora. Só que o sentido mudou. Porque antes o barco estava na terra e estava na carne, estava sem a presença. Só que agora ele leva os barcos para a terra, deixa tudo e segue. Aleluia! Segue a Jesus nessa noite. Segue a Jesus nessa noite você também. Porque Ele está te esperando e Ele tem uma salvação eterna para a sua vida. Maravilhoso Deus, nós oramos, Senhor, pela vida dos teus filhos. Agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor. Ó Pai amado, toca no coração, Senhor. Entra onde só tu pode. Ó Pai, os teus filhos que aceitaram a Jesus na internet agora, nós te pedimos, Senhor, firma, Senhor, os teus caminhos, firma os pés deles, Senhor, na tua palavra, Senhor, na tua rocha. Assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.